Meu nome é Guilherme e eu, junto com meu colega Everton, vamos apresentar alguns métodos numéricos para a resolução de um cálculo nodal. Durante a nossa apresentação, a gente vai destacar primeiro o que é o cálculo nodal, a gente vai depois descrever os artigos e as conclusões dos métodos que cada um utilizou e fazer uma conclusão geral do trabalho. Primeiramente, eu vou discutir o que são os cálculos nodais. A análise nodal é um método para determinar a diferença de potencial de um nó, que são pontos de ligações de um ramo de qualquer circuito elétrico. Esses cálculos, como já observado, são muito utilizados na área de engenharia elétrica, engenharia de controle e automação, eletromecânica e afins. Porque a gente escolheu esse tema justamente por isso, porque é um tema aplicado para o nosso curso de engenharia. Quando a gente vai calcular esses potenciais de cada nó, geralmente são gerados grandes sistemas lineares. E aí que entra os métodos numéricos. Nós podemos utilizar diversos deles para calcular e achar o resultado desse sistema linear. Eu vou dar um exemplo agora de como são geradas essas equações. A gente tem esse circuito aqui com 4 resistores, duas fontes e um terra. Antes da gente começar a analisar esse sistema, gerar as equações e obter os resultados, ah, eu vou demonstrar aqui dois fatores importantes. Primeiro, a gente tem que lembrar da lei de Kirchhoff, que diz que a soma das correntes que saem do nó são igual à soma das correntes que entram no nó. Também é bom lembrar que a tensão por resistência é igual à corrente. Então, no nosso cálculo, quando a gente for fazer uma soma, que eu já vou explicar, a gente vai utilizar também o valor das resistências que estão no sistema. Vamos identificar os nós. A gente tem esse nó 1, o nó 2 e o nó 3. Vamos fazer um sistema linear básico agora. Entre o nó 3 e o nó 2, nós temos uma tensão de 24 volts. Entre o nó 1 e o terra, que seria um outro nó, nós temos uma tensão de 12 volts. E os demais ramos do sistema, do circuito? A gente calcula como? Nó 2 menos nó 1 dividido por 2, que seria a resistência, mais o 2 até o terra, dividido por 4 de resistência, mais o nó 3 até o terra, dividido por 4, mais o 3 até o 1, dividido por 8. Tudo isso igual a zero, que seria a lei de Kirchhoff. Simplificando mais um pouco, a tensão no nó 1 a gente já sabe que é 12. A do nó 3 seria 24 mais a tensão do nó 2. E o nó 2 a gente acha com a equação descrita ali embaixo, que a gente só simplificou, multiplicou tudo por 8, para não precisar fazer MMC. Aí resolvendo a última equação, a gente chega que V2 é igual a menos 4 terços. E aí depois a gente aplica na equação no V3 e descobre que V3 é 68 sobre 3. Logo, no ponto de nó 1, nós temos 12 volts de tensão, no nó 2, menos 4 terços de tensão, e no nó 3, 68 sobre 3 de tensão. É importante lembrar que aqui foi um exemplo rápido, apenas para contextualizar. Mas esse é um sistema simples, então nós na área, trabalhando no dia a dia, vamos encontrar sistemas muito maiores, gerando muito mais equações, e assim, existem outros métodos mais fáceis do que analisar um por um e ir calculando aqui. A gente vai ver que tem meio de analisar isso com grafos, matrizes, método de Gauss-Jordan, mas isso o meu colega Everton vai explicar a seguir. Bem, vou falar um pouco sobre a comparação dos artigos que pegamos. A nossa doutora pegou 4 artigos que serviram de base para a análise.
E os 4 artigos têm o intuito de facilitar os cálculos em circuitos elétricos. Até por isso, todos os artigos são voltados para a área de engenharia elétrica ou áreas próximas a ela. Bem, aqui primeiro tem-se a comparação dos artigo 1 e artigo 2. Todos os dois têm abordagem teórica algébrica e eles usam métodos diferentes para abordar isso. O artigo 1 ele usa a eliminação de Gauss com e sem refinamento, a fatoração LU, fatoração QR e Crouch, enquanto o artigo 2 ele se foca mais na parte de sistemas matriciais. É visto isso a partir dos métodos aqui expostos na tabela, como o método de inversão de matrizes, o método de Gauss simples, método de Gauss-Jordan e método de Cramer. O nível de eficiência de ambos são uma eficiência boa em nível teórico, porém eles não são usados para resoluções mais complexas, até porque os dois artigos serviram como base mais para ensinamento de alunos de nível fundamental e intermediário. Então, como um método mais de resolução prática para alunos de grau menos avançado, no caso. Aqui é a segunda comparação dos artigos 3 e 4. O artigo 3 ele tem uma abordagem na resolução de circuitos elétricos de uma forma mais geométrica, mais representativa, porque a ideia desse artigo é apresentar para alunos do fundamental e médio uma forma mais visual de se resolver possíveis equações de circuitos elétricos. Até por isso, ele usa os métodos de grafos e geometria fractal, e assim como o artigo 2 e 3, ele tem um nível bom de eficiência teórica, porém ele não serve para se resolver coisas mais complexas, até pelo nível de que é passado esse método aqui do artigo 3. Já no artigo 4, ele apresenta um software, então ele sai dessa parte mais teórica e tenta fazer na prática com a programação propriamente dita. Ele desenvolve um software computacional com a ideia do método de integração numérica trapezoidal, ou seja, ele pega um método numérico e tenta aplicar isso na programação, fazendo uma interface gráfica e o software de simulação de circuito elétrico. Até por isso, por colocar na prática a ideia dos métodos numéricos na programação, ele apresenta uma eficiência maior, porque ele vai lidar com resoluções muito mais complexas e mais avançadas do que os artigos citados anteriormente. Concluindo o nosso trabalho, o que fica de aprendizado é a importância da resolução dos sistemas lineares, né, o quanto pode agregar, principalmente em outras áreas e a aplicação de ideias interdisciplinares, como por exemplo os sistemas lineares aplicados nos circuitos elétricos. Então isso mostra a importância desse conteúdo, a importância da engenharia elétrica aqui, e como os sistemas podem ser associados neles, como eu falei anteriormente, e como o uso da programação associada às ideias de métodos numéricos pode trazer uma exatidão muito maior do que ser feito tudo na mão, e como pode ser uma ferramenta muito importante para nós da área de engenharia. E tudo isso se destacando a ideia de quão importante é o conhecimento dos métodos numéricos, aplicando tudo isso em programação, porque não adianta só ter a programação se você não entender as ideias dos métodos numéricos. Então é sempre importante agrupar os campos de conhecimento para que se possa conseguir chegar numa conclusão aceitável e boa para todos. Bem, muito obrigado pela atenção e essa foi a nossa apresentação.